Então, gente, começar. Falar sobre civilização grega, parte 2 aí, só para a gente começar então a nossa aula, tá? Provavelmente hoje a gente vai dar tempo de falar sobre. Provavelmente hoje vai dar para a gente falar sobre os gregos, a primeira parte, né? Aula 1, sobre civilização grega. E também falar sobre inicinho lá da Era Napoleônica, beleza? Então a gente vai começar falando sobre a Era Napoleônica, o início, e terminar essa parte de civilização grega. Valeu? Então, bora! Então, vamos lá. Civilização grega, aula 3, apostila 2. Beleza? Então, assim, ó, cara, na aula passada lá, antes desse período que a gente está agora, de isolamento social, a gente terminou falando sobre os gregos, a primeira parte lá sobre a civilização grega, e nós comentamos lá a respeito da divisão lá entre Esparta e Atenas, as duas principais cidades. Atenas, democracia, Esparta, militarismo, beleza? Porém, cara, você tem que entender o seguinte: na Grécia não era um estado unificado, não existia o estado unificado Grécia. Eram cidades autônomas, independentes, uma das outras, beleza? Então, assim, havia uma certa tretinha lá entre Esparta e Atenas, havia uma certa rixa entre elas, beleza? Então, assim, porém, cara, durante o período clássico grego, que é o auge da história grega, que é o período clássico grego, que é o seu auge, a região Grécia era muito rica economicamente falando. E quando eu digo muito rica, por quê? Porque haviam várias ilhas e vários povos faziam comércio com esses ali no Mar Egeu e no Mar Mediterrâneo, beleza? Só para vocês terem uma noção. Só que na Ásia Menor, cara, não sei se você está olhando no mapinha ali, ó, na Ásia Menor, no que tá de amarelo, ficava um império ali, cara. O tal do Império Persa, beleza? O tal do Império Persa vivia naquela região ali com um cara chamado Dário e tudo mais. E esse cara resolve guerrear contra os gregos. Por que ele resolve guerrear contra os gregos? Cara, para ter o controle do mar Mediterrâneo, do mar Egeu, que é esse meinho ali entre a Ásia Menor e a Grécia, beleza? Lembrando que atenienses e espartanos, eles não se davam bem. Só que eles tinham um inimigo muito maior. E quando eu digo inimigo muito maior, era um reino bem mais poderoso que os próprios gregos podiam enfrentar. E eles resolveram se unir. E eles resolveram se unir nas chamadas e nas famosas guerras médicas. Professor, mas por que guerras médicas? Cara, é o seguinte, guerras médicas porque eram os gregos chamavam os persas de medos. Os gregos não chamavam os persas de persas. Os gregos chamavam os persas de medos. Então eles deram o nome de guerras médicas. Beleza? A minha tela não está aparecendo? Não está aparecendo minha tela? E deixa eu ver aqui.
Tá aparecendo? Não, tanto que eu vou pra arrumar isso agora. E agora, gente? Caramba. Ai, ai. Onde que eu vou aqui pra... Tá aparecendo? E aí? Não? Ai, ai, ai. Agora também não. Putz. O que será que aconteceu, cara? Onde será que eu vou pra arrumar isso aqui? Vocês sabem, gente, também? Chat, security. Apertei. Alt S. Apertei. E aí? Mas estava aparecendo no início, velho. E agora? Tá aparecendo eu? Ah, agora sim, agora vocês estão vendo. Agora vocês estão. Certeza que deu? Eu vou até brindar. Se apareceu, eu vou até brindar. Canequinha do melhor time do sul do Brasil. Beleza? Então, ó, vocês vão me falando aí, tá, gente? Então, assim, ó. Retomando lá, então. Eu tinha comentado com vocês que. Tinha falado, né? Que a região, a parte amarelinha do mapa, ali é a Ásia Menor, tá? E essa parte mais clarinha do lado esquerdo ali é a Grécia. Lembrando que a Grécia não é um estado unificado, são cidades-estados, uma independente da outra. E nessa região da Ásia Menor havia um reino ali que era o reino persa. E os persas estavam interessados em ter o controle dessa região, desse mar que está bem no meio entre a Grécia e o reino persa, beleza? Que é o mar Egeu. Cara, e por querer ter o controle dessa região, eles acabaram guerreando contra os gregos.
Só que você deve lembrar o seguinte, os gregos, eles não eram assim unidos, por assim dizer. Mas nesse ponto, nesse conflito, eles tiveram que se armar e se unir, beleza? Nas chamadas guerras médicas. Lembrando por que médicas? Porque os persas eram chamados de medos. Então, se você tiver respondendo alguma pergunta aí da tua apostila, ou, sei lá, aparecendo no vestibular alguma pergunta relacionada às guerras médicas, são os persas, tá? Só a guerra dos gregos contra os persas. Detalhe, gente, muito importante. Professor, o 300 de Esparta é nessa guerra? Sim, é nessa guerra, tá? Sim, é nesse conflito aí, beleza? Então, assim, deixa eu só puxar isso aqui mais para cá. Então, assim, vocês estão me vendo? Tá de boa, né? Uma das primeiras características lá. Ah, lembrando o seguinte, cara. Esses slides, se alguém quiser, eu posso disponibilizar, tá? Então, guerras médicas, gregos versus persas, fator do conflito, expansionismo de ambos sobre a Ásia Menor, que era uma região muito rica, a região da Ásia Menor. Cara, atualmente, a região da Ásia Menor contempla a Turquia e o Irã, beleza? Atualmente, a região da Ásia Menor é a Turquia, Irã e também Afeganistão, aquela região ali em cima do Oriente Médio, beleza? Essa é a região atual da Ásia Menor, tá? Mas, por assim dizer, mais propriamente dito, a Turquia atual, beleza? Por que eles resolveram entrar em conflito? Expansionismo de ambos sobre a Ásia Menor e os gregos chamavam os persas de medos, por isso o nome Guerras Médicas. O cara que tentou investir na primeira guerra médica foi o Dário, um rei persa, tá? O que acontece? Nessa primeira guerra médica, ficou bem famosa pelo seu nome. Por quê? Porque Batalha de Maratona. E uma curiosidade para vocês, só para uma curiosidade para quem, se vocês quiserem pesquisar e tudo mais, por quê? Porque normalmente, cara, principalmente perguntas relacionadas e que caem no Enem, não é só o decoreba. Às vezes caem também curiosidades. Por exemplo, esse ano era para ter, né? Não vai ter mais, mas era para ter esse ano as Olimpíadas. E uma das principais provas das Olimpíadas, que é a maratona de 42 quilômetros. Por que exatamente 42 quilômetros? Por causa da lenda desse cara aqui, ó, Fidípides. O que acontece? Esse cara, ele era um soldado grego ateniense que ele correu a distância de Esparta até a cidade de Maratona. E a distância de Esparta, de Atenas, desculpa, de Atenas até Maratona são 42 quilômetros. E ele percorreu esse caminho correndo para dar notícia para os atenienses que eles tinham vencido a primeira batalha contra os persas. E daí que vem a origem lá de uma das principais provas olímpicas, que é a maratona. Né? E também tem competições de maratona e tudo mais. E por que 42 quilômetros, esse número, assim, 42? Porque 42 é a distância da cidade de Maratona até Atenas. E esse cara, o Fidípides, ele percorreu esse caminho correndo, beleza? Então a lenda de Fidípides fala sobre a maratona de 42 quilômetros que ele percorreu. E no final, assim, ele chega assim, exausto, assim, em Atenas, e baforido, e fala assim, nós vencemos. E daí ele acaba morrendo, porque ele já está cansadão. Isso diz a lenda
sobre esse cara. Mas ele é a lenda dele que dá origem à prova da maratona, beleza? De 42 quilômetros. Mas voltando à nossa aula, o tema principal. As guerras médicas, elas foram divididas em duas batalhas principais, tá? A primeira guerra médica ficou conhecida principalmente pela batalha em Maratona, onde os persas eram a maioria, porém os gregos conseguiram cercar os caras e dominar essa batalha e acabar vencendo eles, tá? Porém, ó, não esquente a cabeça, é minha esposa que tá passando por aí, vendo pão com mortadela. Puta que fome, né, gente? Nas 40 dá uma fome, né? Meu Deus do céu. Tá louco. Vamos lá, então. O que acontece? Cara, 10 anos depois que os persas tentaram invadir a Grécia sem sucesso, eles tentaram novamente. Dessa vez foi o filho do Dário, o Xerxes. Professor, é o mesmo do filme do 300? Sim. Existiu um Leônidas? Sim, também. Mas lembrando que o filme 300, ele é baseado, assim, por assim dizer, cara, numa história em quadrinho, numa HQ. Tem muita coisa ali que foi... Vá com calma, beleza? Vai devagar, tá? Vá tranquilo, porque ali é uma parada que é uma história em quadrinho e tudo mais que o autor lá escreveu baseado num conflito que existiu mesmo na Batalha dos 300 de Esparta. Tranquilo, gente? Cara, se vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar. Se você tá com a tua apostila aí, quer que eu resolva um exercício aí, a gente resolve juntos. Não tem problema nenhum, beleza? Vocês que mandam aí, tá? Se vocês quiserem que a gente resolva um exercício, posso resolver depois. Se quiser que eu tiver alguma dúvida, manda lá no chat ou entra e fala um pouquinho, diz, professor, eu queria saber disso aqui, daí a gente já resolve, beleza? Então, assim, nessa segunda guerra médica, as cidades gregas formam alianças defensivas e duas alianças principais, tá? Dessa vez, espartanos e atenienses, eles resolvem criar duas ligas em paralelo, beleza? Para se defender. A Liga do Peloponeso, liderada por Esparta. Esparta, Tebas são as cidades que lideram a Liga do Peloponeso. E do outro lado a gente tem a Liga de Delos, que é a liga formada por Atenas e as cidades e as ilhas mais litorâneas. Beleza? Próxima do Mar Mediterrâneo ali e tudo mais. Tá? Então, assim, grava bem esse nome Peloponeso, porque a gente vai voltar a falar dele. Tá? Grava bem esse nome Peloponeso, porque a gente vai voltar a falar sobre isso. Tem que aceitar aqui, ó. Tem que aceitar a Larissa. Tá toda, professor, me aceite aqui. Aceitei, beleza? Tá tranquilo? Então tá bom. Tá tranquilo, tá favorável. Voltando. Então, assim, ó, gente. As cidades gregas formavam alianças defensivas, Liga do Peloponeso, formada por Esparta, e Liga de Delos, formada por Atenas, tá? O principal líder espartano foi o Leônidas, é ele que reúne os soldados lá e tudo mais. Porém, cara, é o seguinte, o Leônidas lá, ele não consegue, como é que eu vou falar para vocês? Ele consegue lutar até o máximo que dá.
Ele vai até o máximo que ele pode com os soldados dele, mas ele perde a batalha. Beleza? Mas ficou marcado porque foi 300 contra quase um exército inteiro persa. Beleza? Vitória dos gregos na Batalha de Salamina. Em 448 a.C. é assinado um tratado que é basicamente um tratado de paz, tá? Em 448 a.C., depois da segunda batalha médica, nas duas os persas perderam, tá? Só para vocês entenderem. Nas duas os persas perderam. Na primeira quase levaram, mas acabaram perdendo, daí na segunda também não tiveram chance nenhuma. Em 448 a.C. é assinado o Tratado de Sula. Nesse tratado, nesse acordo, é estabelecido a paz entre gregos e persas. Tá? Então, os gregos e os persas, eles assinam um tratado de paz em 448 a.C., beleza? E no que pretendia esse tratado? Bom, os persas não invadem mais territórios gregos e os gregos também se aquietam e não invadem os territórios persas da Ásia Menor, beleza? E vamos viver em harmonia, fazendo comércio, que a gente ganha mais, tá bom? Esse tratado marcou o fim das guerras médicas, os gregos passam a controlar todo o Mar Egeu. O Mar Egeu é aquele mar entre a Ásia Menor e Ásia Menor e a Grécia, tá? E também algumas cidades retornam ao poder grego que está no domínio sobre os persas, beleza? Passar para frente. Então, assim, lembrando que essa batalha dos espartanos contra Xerxes lá, eles combateram até onde podia, daí chegou no desfiladeiro próximo a Salamina, eles acabaram perdendo lá, mas ficou marcado porque foi 300 contra mais de 10 mil soldados persas. Beleza? Aqui é só para não perder o nosso costume, tá bom? Deixa eu ver no chat aqui. Manda no grupo os slides depois. Mando, sim senhora. Pode ficar tranquila que eu mando no grupo. Se eu lembrar, né? Brincadeira. Brincadeira que eu mando sim. Então vamos voltar agora sobre o pós-guerras médicas. Mano, o que acontece depois que ocorreu as tais guerras médicas? Cara do céu. É o seguinte. Depois que acabou as guerras médicas, que os gregos venceram, não se esqueçam, eles não eram unificados. Um queria destruir o outro ali e ter o poder sobre o outro, beleza? E a gente tem as duas principais cidades que ficam naquela. E agora, quem que vai governar aqui é Grécia? Esse filho é de quem? De quem que é o bebê da vitória da guerras médicas aí? Os atenienses tomavam para si essa vitória porque eles falavam, bom, se não fosse a nossa inteligência, a nossa diplomacia, a guerra não teria acabado. Porém, os espartanos alegavam o seguinte, bom, mas o militarismo é nosso. E, após as guerras médicas, espartanos e atenienses começaram a guerrear pelo poder. E o que era para ser só uma questão política virou uma guerra
e essa guerra deflagrou, foi o fim, assim, ó, marcou o fim da história grega, do apogeu grego, foi a Guerra do Peloponeso. Por isso que eu falei para não esquecer desse nome, tá? Guerra do Peloponeso. Quando ela ocorreu? A Guerra do Peloponeso, ela ocorreu após as Guerras Médicas, beleza? Mas por que esse nome Peloponeso? Bom, lembra que os espartanos criaram uma liga entre cidades chamada Peloponeso. E os atenienses criaram uma outra liga chamada Liga de Delos, beleza? E as duas disputavam o poder, e esse conflito durou pouco tempo, cara, só 27 anos. Então você imagina uma guerra durar 27 anos. E realmente, cara, foi isso que aconteceu. Só que tem que pensar o seguinte, cara, um conflito, quando ele dura muito tempo, cara, o país quebra. Por que um país quebra? Primeiro, porque você precisa de soldados. Segundo, armamento. Terceiro, porque esses soldados que ainda estão lá, eles precisam comer. Certo? Não, eles precisam comer, se alimentar. Então a sociedade grega, ela foi entrando em um declínio econômico muito grande durante essa Guerra do Peloponeso. Por quê? Porque era uma questão de ego entre os atenienses e espartanos para ver quem ia dominar a sociedade grega, tá? O que acontece? Atenas se fortalece após as guerras contra os persas e garante o domínio comercial e marítimo. Ela já tinha um controle marítimo, mas depois ela exerce o domínio sobre as outras cidades. Só que os espartanos não aceitam esse imperialismo, essa dominação ateniense, tá? Deixa eu passar aqui para frente. Travou meu bagulho aqui de novo. Estão me vendo? Estão me vendo? Tá tranquilo? Tô travando aqui. Sim, então beleza. Então, assim, e essa guerra do Peloponeso, querendo ou não, ela deflagrou e determinou o fim, cara, do apogeu grego, tá? Por que ela determinou o fim do apogeu grego? Cara, lembra que a história grega, ela passa por períodos, até chegar ao ponto da história clássica e tudo mais, da democracia ateniense, do militarismo espartano. Porém, cara, com o final da Guerra do Peloponeso, lembra, durou 27 anos. Não foi um conflito de um ano, durou 27 anos. Então, a sociedade estava arrasada. E no norte, em cima da Grécia, tinha um reino minúsculo, pequenininho, que era o reino da Macedônia. Era o reino da Macedônia. E esse reino era governado por um cara chamado Filipe. Esse cara, ele estava concentrando, ele estava observando tudo que estava acontecendo entre os gregos. Mas ele não estava se metendo. E, no final da Guerra do Peloponeso, quem vence? Os espartanos. Os espartanos vencem a Guerra do Peloponeso. Só que tem um detalhe, meu velho, muito importante, cara. Essa vitória não significou, bem dizer, nada assim. Por quê? Porque eles também estavam devastados, arrasados e, por consequência disso, acabaram perdendo em uma batalha contra uma cidade
que até então a gente ouvia-se pouco dela, que era Tebas. A gente ouvia pouco falar de Tebas. E os gregos perderam, e os espartanos perderam para Tebas. Ganharam de Atenas, que era o principal rival, e perderam para Tebas, para vocês verem como que eles estavam enfraquecidos. Beleza? Atenas, percebendo que Esparta estava enfraquecida, lutou contra Tebas e venceu. Porém, o exército de qualquer cidade grega nesse período estava bem fraco mesmo. E essa foi a oportunidade do Filipe, rei da Macedônia, invadir a Grécia e formar um império, e começar a formar um império macedônico. Só que o Filipe ele não aproveita muito, porque ele acaba morrendo. E quem assume em 323 a.C., quem assume o seu lugar é o seu filho, um cara que na época tinha 23 anos. No caso, a gente está falando do Alexandre, beleza? Alexandre o Grande. Quando ele assume o Império Macedônico, a única coisa que o pai dele tinha feito, e não, já era uma coisa muito grande, que era ter dominado a região da Grécia. O Alexandre ele eleva isso. O Alexandre ele cria um império gigantesco, que vai da Grécia, Ásia Menor, que são os persas, ele domina todos os persas, vai até a Índia e vai até o Egito. Então ele cria o maior império do mundo antigo. Quem cria esse império é o Alexandre, o Grande, tá? Isso com 23 anos, beleza? Então o maior império da antiguidade é o Império Macedônico, sob a liderança do Alexandre o Grande. Esse império durou 10 anos, beleza? Ele fortalece a chamada cultura helenística. Por que helenística? Porque os gregos eram chamados de helenos e a Grécia era chamada de Elaide. E os gregos eram chamados de helenos. Por esse motivo, cultura helenística. O que é tal da cultura helenística? É uma junção dos elementos culturais gregos, clássicos, com persas, com indianos, com do Oriente Médio e com egípcio. Forma a base da cultura helenística, beleza? E essa cultura helenística ela é bem presente durante o Império de Alexandre o Grande, tá? Aqui tem um mapinha mostrando mais ou menos o tamanho do Império do Alexandre o Grande, tá? Gostaram da minha caneca, gente? Então, assim, Macedônia bem no cantinho aqui, ó, do lado superior esquerdo, em cima da Grécia. Dominaram toda a região da Ásia Menor, ali onde que é a Anatólia. Foram até a Índia, um pouquinho da China. Só que o Alexandre ele tinha uma fissura muito grande por duas civilizações: Grécia e Egito. E no Egito, ele cria o que seria a capital do império dele, que é Alexandria. Mas ele não aproveita esse império, essa cidade. Ele não chega a aproveitar isso por quê? Porque ele morre aos 33 anos. Então o Império Macedônico dura somente 10 anos. E como durou só 10 anos esse Império Macedônico, ele fez muita coisa. Mas era um poder centralizado. Era tudo na mão dele. E quando o Alexandre morre lá com 33 anos, ele deixa o filho dele com 5 anos. Puta, não dá, né? Não dá para deixar o Piá governar o império inteiro. Então os generais de Alexandre eles acabam dividindo e fragmentando todo o Império Macedônico. Beleza? Então o Império Macedônico, o Império de Alexandre o Grande, fortalecimento da cultura helenística. É isso que você tem que gravar. Tá? Fortalecimento da cultura helenística, valorização da ideia clássica grega. Beleza? Tranquilo até aqui? Então tá bom. Qualquer dúvida, estamos aí, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre cultura grega, beleza?
Estão me vendo aí certinho? Andei mexendo na tela aí, estão conseguindo ver? Então, assim, cultura grega, basicamente voltada para a arte, tá? O período geométrico é a primeira fase dessa sociedade grega, beleza? Era bem abstrato mesmo, não tinha tanto detalhe. A gente vai ter mais características da sociedade clássica grega a partir, logicamente, do período clássico, beleza? A gente vai falar dessas obras que eles tentam buscar a perfeição humana, foi basicamente no período clássico, aonde eles criam o Parthenon, que a gente vai ver mais para frente um pouquinho, o estilo dórico e jônico e o corinto, que são aquelas três... Esqueci o nome agora, gente. Aqueles três pilares, né? Aqueles três pilares lá, beleza? Que a gente vai falar aqui, ó. As três influências arquitetônicas dos gregos antigos no período clássico. A primeira delas foi a dórica. Perceba que a influência dórica é bem geométrica mesmo. Não tem nada de diferente, é algo totalmente básico. Por quê? Porque era o início da civilização grega. Então ainda não era tão voltada para a arte assim. Era algo mais geométrico mesmo. Depois eles passaram, no período arcaico, para a ideia jônica. Se perceba que no jônico já tem uma característica, já tem um detalhezinho a mais, um pouquinho mais bonito. E no período clássico, não. Daí no período clássico, os caras resolvem, porra, agora a gente tem que lapidar isso aí, deixar perfeito e tudo mais, que é o estilo coríntio, beleza? Outra característica importante também dos gregos eram os seus jogos, seus campeonatos. A maioria desses campeonatos eram em homenagem a Zeus, tá? Os primeiros jogos em homenagem a Zeus foram na cidade de Olímpia, e daí o nome Olimpíadas. Olimpíadas vem da cidade de Olímpia, era o templo lá de Zeus, então foi nessa cidade que começou a ser realizados os jogos e tudo mais, e daí vem Jogos Olímpicos, e daí Olimpíadas, por esse nome. Mas um detalhe interessante, gente, que pega muita gente de surpresa, os antigos gregos, eles começaram a realizar esses jogos, essas competições, na cidade de Olímpia, mas eram realizadas de 4 em 4 anos, e sempre ia mudando de cidade para cidade, beleza? Mas como teve início em Olímpia, daí eles passaram a chamar Jogos Olímpicos. Quem podia competir? Somente homens livres podiam competir, tá? E era em honra a Zeus, tá bom? Tranquilo? Agora uma característica importante aí, com relação às ciências, beleza? Aqui tem um memezinho pra gente entender um pouquinho. Esse cara aqui é o Sócrates. Esse cara que está na imagem aí é o Sócrates. A gente pode dividir a filosofia grega em pré-socráticos, socráticos e pós-socráticos, beleza? Então tem pré-socráticos, socráticos, que ali
Sócrates e Platão ali, e também Aristóteles um pouco, e pós-socráticos. Beleza? Nesse período de quarentena, a gente está mais ou menos assim, né? Eu não vou falar nada para não evitar discussão, mas quando alguém começa a falar alguma coisa que você não concorda, você já... meu Deus do céu. Beleza? Então vamos lá. Cara, eu não vou ficar me aprofundando muito em filosofia, porque vocês já estão tendo aí essa primeira parte de filosofia, essa apostila 1 e 2 de filosofia, pega bem essa parte antiga mesmo da filosofia, tá? A parte grega e tudo mais. Então eu não vou ficar muito me pegando nessa parte por enquanto, tá? Os gregos entendiam a filosofia como esforço para tentar compreender o mundo e o homem, lembrando que, cara, os filósofos gregos, eles não criticavam o mito. Tá? Os filósofos gregos, eles não criticavam o mito. Eles entendiam o mito como uma tentativa de explicação do mundo. Beleza? Porém, o que os filósofos eles tentavam fazer? Tentar dar uma explicação racional para o mundo em que eles viviam. Tá? Eles não desmistificavam o mito. Eles não falavam que o mito era uma mentira. Porém, eles tentavam dar certa racionalidade ao mito. Os primeiros filósofos, os filósofos cultuavam a razão, tentativa racional de explicar o mito, que é isso que a gente já está comentando, tá? E a gente pode dividir, então, esse período aí das ciências. Porque acontece, cara, a maior parte dos filósofos gregos, eles eram matemáticos, cientistas, professores, inventores. Então, os caras faziam de tudo, beleza? Então, a ciência, nesse início, ela está muito ligada à filosofia, tá? A gente pode dividir, então, os pré-socráticos se baseavam na arqué, que é o princípio lá, o Tales de Mileto, o Anaximandro, Anaximenes, eles tentavam achar um elemento como o princípio de todas as coisas. Água, fogo, acho que é o Anaximenes é o fogo e tudo mais, o Anaximandro, o Tales, que é a tal da arqué, que é o princípio universal de tudo. Só para a gente entender um pouquinho. Então, os pré-socráticos se baseavam muito nessa arqué, que é o princípio das coisas. Tentativa racional de explicar o surgimento da vida, do homem, do mundo, através de um elemento da natureza. Beleza? E daí tem os sofistas, que são aqueles que garganteiam bastante, que o Sócrates não gostava muito. E daí tem o período de Sócrates e tudo mais, que o tal sei que nada sei. O Sócrates era baderneiro, cara. O Sócrates, ele era encrenqueiro. Encrenqueiro em que sentido? Porque você perguntava as coisas para ele, ele não respondia nada. Sabe aquele tipo de pessoa que você está conversando assim e tudo ele responde através de uma outra resposta? Tudo ele responde através de uma outra resposta. Para sempre você ter que falar, para você ter que se expressar. E o Sócrates, por não gostar muito desses sofistas, ele criticava mesmo. Tanto é que o Sócrates, ele foi considerado subversivo na época dele. Foi considerado subversivo. Por quê? Porque ele influenciava muitos jovens. E o Sócrates não deixou nada escrito. Beleza? O Sócrates, ele não deixou nada escrito. Eles se reuniam na Ágora e ele ficava lá indagando as pessoas e discutindo a tal da maiêutica. Beleza? Quem escreveu sobre Sócrates foi Platão. Tá? Platão escreve sobre Sócrates. Platão, discípulo e fã número 1 de Sócrates. Um dos principais livros do Platão é a República. E na República tem lá uma das principais... Como é que eu vou dizer para vocês? Contos
sobre a formação e a razão do homem. Como o homem teve a razão, que é o mito da caverna. Beleza? Se você não leu o mito da caverna, se você não sabe nada do mito da caverna, cara, procure. É muito legal, vale muito a pena, tá? Lembrando que a ideia do mundo da caverna lá de Platão, ele se baseia muito em Sócrates, então quem que é o... Todo mundo morava dentro da caverna, olhando para... Daí tem a fogueira e todo mundo olhando para a parede, olhando suas sombras. Eis que um resolve sair daquele mundinho e ver o que tem além daquilo. E segundo Platão, esse cara é o filósofo, que vai além. Ele que sai da caverna, observa, olha o que tem, é ele que retorna para dentro da caverna e busca as pessoas para fora, para verem a luz. Só fazendo uma analogia bem rapidinho, essa luz que Platão diz é o conhecimento. É a luz da razão e do conhecimento. Beleza? E Aristóteles, que era discípulo de Platão, que já não era tão mundo das ideias, era mais metafísica, era mais mundo material. E o Aristóteles foi o tutor do Alexandre o Grande. Beleza? Tranquilo até aqui, gente? Ah, uma coisa importante que eu esqueci de comentar, cara. Isso é importante mesmo, não está no slide, mas eu espero que você anote aí. Os gregos se destacaram muito no teatro, beleza? O teatro foi uma forma de expressão muito importante durante o período clássico, principalmente em Atenas. A comédia e a tragédia foi muito importante nesse período, por quê? Porque você via para questionar o poder. Era como se eles pudessem se expressar, criticar o governo vigente na época, beleza? Não está no slide, mas isso é importante, que o período clássico grego, eles valorizavam muito essas expressões e ideias artísticas, beleza? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Tanto é que tem uma pergunta da apostila que fala sobre o teatro, tá? Que é, se eu achar aqui eu leio para vocês, beleza? Mas só para vocês entenderem a importância que o teatro tinha para a sociedade, servia como uma expressão mesmo do que estava acontecendo, crítica aberta mesmo ao governo ateniense. Beleza, gente? Tranquilo essa parte aqui sobre os gregos? Alguma dúvida? Podemos passar agora para a história B? Vamos falar um pouquinho de história B agora, então? Tá? Se você tiver alguma dúvida e tudo mais, você pode mandar para mim lá pelo WhatsApp também, tá? Não tem problema nenhum, beleza? Deixa eu achar aqui o e-mail. O e-mail não. O outro PowerPoint, beleza? Cara, tudo tranquilo? Podemos continuar aí na boa, na paz? Estão me vendo? Estão vendo o slide? Então, beleza. Tá? Agora comentando sobre
a Era Napoleônica. Agora, então, aula 3, História B, tá? E daí, semana que vem, a gente fala de História do Brasil, beleza? Daí, semana que vem, a gente termina essa apostila, a aula 3. Agora, eu só vou falar a primeira parte da aula 3. E daí, a gente continua semana que vem também, tá? Hoje, então, a gente falamos sobre Grécia, né? Terminamos essa parte de Grécia e focamos lá em História B, aula 3, Era Napoleônica. Beleza? Então, o que acontece? Aqui está o Napoleão, tá? Cara, o que acontece lá, gente? Lembra que eu comentei com vocês que em 1779, em 1789, desculpa, em 1789 ocorreu a Revolução Francesa. Foi uma revolução burguesa, né? Os burgueses lá, eles conseguiram destituir o poder do rei, criaram uma Assembleia Geral, conseguiram destituir o poder do rei. Ocorreu certa disputa depois dessa primeira fase da Revolução Francesa, lembrando que o estopim da Revolução Francesa foi a queda de Bastilha, o aumento do preço do pão por parte dos burgueses mais pobres, tá? Que também começaram a reivindicar o aumento dos impostos e tudo mais. E a guilhotina rolou solta nesse período, tá? A guilhotina estava rolando solta nesse período. E, cara, lá por ano de 1791, estabeleceu-se o Diretório, que era um governo que seria trocado a cada 2 anos, formado por jacobinos. Só que os jacobinos, cara, eles não tinham muita paciência não, cara. Eles, qualquer coisinha, você já sabia para onde ia. Guilhotina, beleza? Até que em 1793, os jacobinos se reúnem e dizem, a gente precisa organizar isso aqui de algum jeito. E o jovem militar estava ganhando várias batalhas no sul da França. E esse jovem, ele não nasceu propriamente dito no país França, mas ele nasceu numa ilha próxima à França, que é a ilha de Córcega, beleza? E esse cara é o Napoleão Bonaparte. Em 1793, os jacobinos concedem a ele o título de general, líder principal do exército. Na época, ele tinha 24 anos. Beleza? Então, ele era muito novo. Tá? E ele consegue meio que controlar a população em Paris. Que estava todo mundo se revoltando, crise pós Revolução Francesa, e ele consegue conter essa população, Napoleão Bonaparte, tá? Em 1795, o Diretório francês resolve fazer uma expedição para o Egito. E quem vai liderando essa expedição? Napoleão. Por quê? Porque ele já tinha um hall assim de vitórias impressionantes. Ele vinha de vitória em cima de vitória em batalhas muito importantes. Então, Napoleão não é um cara que chegou do nada e assume o poder da França. Ele já tinha um histórico muito forte de batalhas, e principalmente batalhas vencidas, tá? No Egito e também na França. Em 1795 ele vai para o Egito, conquista o território do Egito, traz do Egito uma coisa muito importante para ser estudada e tudo mais posteriormente, que é a Pedra de Roseta, que fala bastante sobre a história egípcia. Em 1799, após várias vitórias liderando o exército francês, o Napoleão volta para a França. E nesse mesmo período, cara, ele dá um golpe de Estado. Ele percebe que o terreno está propício para ele assumir o poder da França. E é isso que ele faz lá em 1799.
no chamado golpe do 18 Brumário. Professor, por que 18 Brumário? Porque o 18 Brumário, ele faz relação com o calendário da época vigente. Mas que dia que foi isso? 9 de novembro. Tá? Então, o golpe de 18 Brumário, no nosso calendário greco-romano, seria mais ou menos no dia 9 de novembro de 1799. Ele dá um golpe de Estado, o diretório sai de cena e entra o consulado. No consulado é formado um triunvirato. Então, a eleição direta, você esquece disso. Cara, perceba o seguinte, que 10 anos depois da Revolução Francesa, que a ideia era formar uma república, meu amigo, não estava dando muito certo. Por quê? Porque virou um jogo de poder muito forte na França, tá? E isso propiciou e alavancou a ascensão de Napoleão, beleza? No consulado é formado um triunvirato, então tem o fim da eleição direta, triunvirato, 3 líderes principais, beleza? Mas o principal dos 3 líderes era o Napoleão. E o que o Napoleão ele criou de tão importante durante esse triunvirato francês, esse primeiro período que ele está no governo? Ele cria o primeiro Banco da França, algo muito importante. Ele cria uma nova moeda para restabelecer a economia do país. Perceba que ele já está começando a reerguer a economia francesa. Beleza? Ele tem um acordo com os burgueses, com a alta burguesia, com os nobres. Ele cria uma nova moeda, que é o franco. Ele investe pesado em obras públicas. O Napoleão ele faz uma coisa muito importante também. Ele é o primeiro líder francês que estabelece a educação obrigatória para as crianças a partir de 8 anos. Então ele é um dos primeiros líderes a estabelecer como obrigatoriedade a educação de crianças a partir de 8 anos. Só a título de curiosidade. Só que na história francesa, até então, a gente tinha um problema, cara. Lembra lá que os burgueses lá e tudo mais, eles se revoltaram e um dos problemas da França pré-Revolução Francesa e do antigo regime era o poder da Igreja Católica. E quando eu digo poder, não é somente o poder religioso. É o poder econômico e social que ela detinha. Então, assim, a Igreja Católica não era algo somente religioso. A Igreja acabava controlando, por assim dizer, o Estado. Então, esse era um problema. Então, uma das coisas que Napoleão faz em 1801, ele assina um acordo com a Igreja. Que tipo de acordo que ele assina com a Igreja Católica? Cara, vamos fazer assim? Cada um na sua? Ele faz um acordo com a Igreja Católica. Que tipo de acordo? Ó, eu sou o líder do Estado. Eu não me intrometo em assuntos da Igreja. E, por consequência disso, a Igreja não... A Igreja aceitou isso de boa? Cara, o que acontece? Ele fez um acordo com a Igreja Católica. Lembra lá que os padres, eles se tornaram funcionários públicos. Durante a Revolução Francesa, os jacobinos lá, eles queriam decapitar os padres, né? Porém, até o rei, antes de ser decapitado, ele faz um acordo com a Igreja Católica e ele passa a garantir um salário para os padres e bispos. Então, se o Estado banca um salário para padre e bispo, eles passam a se tornar funcionários públicos, funcionários do Estado. Beleza? Então, eles não controlam tanto a igreja, porque quem está controlando a igreja na França é o Estado.
Então Napoleão ele resolve acabar com isso fazendo um acordo específico, do qual a igreja não se envolve em assuntos do Estado, deixa com ele, e ele não se envolve em assuntos da igreja. Lógico, a gente tem que entender que a partir do momento que Napoleão assina esse acordo, os padres voltam a ter um poder muito forte sobre as pessoas, a cobrar o seu dízimo. Então, assim, mas Napoleão não intervém nisso, porque para ele o importante é que a igreja não interfira no estado que ele governa, beleza? Então, assim, quando a gente diz, a igreja aceitou de boa, cara, na verdade, para ela até que foi interessante esse acordo, porque ela voltou a ter o controle daquilo que ela sempre governou, né? Que foi os fiéis e tudo mais, beleza? E Napoleão também nesse acordo, só para deixar claro isso, ele estabelece o seguinte, que instituições religiosas não pagam imposto. Então isso já é uma coisa bem grande, né? Instituições religiosas não pagavam imposto na França de Napoleão. Então também eles entenderam que era vantajoso. Beleza? O que acontece, cara? Nesse consulado aí de Napoleão, a gente começa a perceber o seguinte, cara, que o Napoleão ele começa a ser cada vez mais autoritário, velho. Ele começa a ser cada vez mais autoritário, porque ele quer mandar em tudo. Ele quer governar tudo. Então nós temos perseguições a jacobinos e aos democratas. Os jacobinos eram os líderes do Senado, tá? E os democratas eram aqueles que defendiam a república. E os realistas eram aqueles que queriam mudança por completo. Só que aos poucos, Napoleão ele começou a tomar o poder cada vez mais para si e esquecer um pouco do poder do Estado, do Senado. Deixar o Senado, que eram os jacobinos, de lado um pouco e ele implantar cada vez mais as suas ideias. Então percebam que ele já estava se alavancando o poder. Por quê? Porque no consulado lá, quando foi formado em 1799, ele era o principal. Tinham 3, mas ele era o principal. Ele estabelece vários acordos e ele vai crescendo cada vez mais. E uma coisa muito importante, a população aceita isso. A população que tinha direito de voto começa a aceitar as ideias de Napoleão. Então perceba que a revolução, que era para ser algo democrático e republicano, vai definhando. Por quê? Porque Napoleão ele começa a dar garantias para essa população e criar coisas para essa população e ao mesmo tempo essa burguesia ela vai se fortalecendo. Beleza? Em 1804, novamente muda a política francesa. Lembra que a história francesa, até 1789, monarquia, daí vira uma república, diretório, consulado, e em 1804, Napoleão se declara, com o apoio do Senado e da Igreja, imperador. Então, o Papa sai de Roma, vai até Paris e concede a Napoleão um título que só foi concedido durante a Idade Média por Carlos Magno, até então. Que é um título romano, né? Não é um título qualquer. O imperador é algo romano. E no caso, o Napoleão Bonaparte ele se torna imperador da França em 1804. E a partir desse momento, cara, ele começa a expandir seu território. Beleza? Nesse mapinha aqui, mostra um pouquinho do que ele conseguiu pegar para si, tá? Só que tem um detalhe, cara. Perceba que o Napoleão ele tinha influência sobre quase toda a Europa. Quase toda a Europa tinha influência de Napoleão. Quase toda a Europa. Só que Napoleão ele queria
um território que é um território rival histórico da França, que é a Inglaterra. E no mapa perceba que França e Inglaterra são muito próximos ali. França e Inglaterra são muito próximos. Só que você tem que entender o seguinte, cara. A maior frota terrestre era do Napoleão. O maior exército terrestre era de Napoleão. Porém, a maior frota marítima do mundo naquele período era da Inglaterra. Sacou? Então, assim, Napoleão tentou invadir a Inglaterra? Tentou, cara. Tentou invadir umas 2, 3 vezes. A principal delas foi na Batalha de Trafalgar. Mas perdeu. E daí ele desiste um pouco da Inglaterra e ele passa a focar num território que está bem no leste europeu. Adivinha qual território que eu estou falando? Rússia. Exatamente. Então Napoleão ele quer coisas grandes. Né? Ele quer almejar e conquistar territórios cada vez maiores. Ele já tem o domínio de quase toda a Europa. Mas ele quer a Inglaterra e quer a Rússia. E o começo do fim dele começa com essa sede dele por querer conquistar a Inglaterra, beleza? Em 1806, Napoleão Bonaparte decreta lá o bloqueio continental. O que é o bloqueio continental? Nenhum país europeu poderia fazer comércio com a Inglaterra. Tá? Então, o bloqueio continental ele visava o seguinte: nenhum país europeu poderia fazer comércio com a Inglaterra. Se fizesse comércio com a Inglaterra, ele falava o seguinte: eu vou invadir. Então, assim, todos os países estavam se fechando para comércio com a Inglaterra, menos um país, que é esse do cantinho aqui, ó, perto da Espanha, Portugal. Portugal tinha um elo econômico muito forte com a Inglaterra. E o rei de Portugal na época, o príncipe regente, Dom João VI, resolve formar sua comitiva e fugir para onde? Para o Brasil. Mas por que ele faz isso? Bom, Napoleão, quando ele chegasse até Portugal, ele tinha que depor o rei para governar. Mas como é que ele vai depor um rei que não está no teu território? Então, as tropas de Napoleão, depois que o rei de Portugal foge para o Brasil, chegam até Portugal. Chegam até lá. Mas não tem como depor o rei por quê? Cara, porque o rei não está em Portugal, no caso do João VI. Beleza? Isso em 1806, Napoleão decreta lá o bloqueio continental, nenhum país da Europa podia fazer comércio com a Inglaterra ou estava sujeito a sanções e a invasões. O único que bateu de frente com Napoleão foi Portugal, mas Portugal teve apoio da Inglaterra para fugir e os ingleses bancaram a proteção da família real portuguesa até o Brasil, em 1808. Lógico, gente, não existe almoço de graça. Os ingleses não fizeram isso de graça, de ajudar a coroa portuguesa. Eles queriam fazer comércio direto no Brasil, sem intermédio de Portugal, tá? Então, por isso que resolveram ajudar também. Beleza? E Napoleão, vendo que não conseguia guerrear contra a Inglaterra e dominar a Inglaterra, ele pensa o seguinte: por que eu não vou dominar a Rússia? Só a Rússia. Lembra, gente? Ele foi com as suas tropas andando. Então, assim, muita gente morreu no caminho até da França até a Rússia, muita gente morreu no caminho, de fome, de doenças, tá? Napoleão, as tropas de Napoleão chegam na Rússia? Chegam. Conseguem guerrear? Não. Por quê? Porque eles perdem o frio. Eles chegam lá no inverno. O inverno lá tava pegando. Então, muitos soldados não conseguiram e voltaram para a França doentes. Por quê? Porque morreram devido a esse frio gigantesco na Rússia, beleza?
Mais pra frente a gente vai falar de outro líder da história que também tentou a mesma coisa na Rússia e não deu muito certo, tá? Em 1814, Napoleão abdica do cargo porque não consegue governar a Rússia, tá? Muitos soldados morreram, então não tem mais dinheiro para bancar. Em 1815, Napoleão volta ao poder no governo de 100 dias, porém também não dá muito certo. Ele acaba sendo derrotado na Batalha de Waterloo. Em 1815, os países vencedores dessa Batalha de Waterloo se reúnem e formam um congresso chamado Congresso de Viena. Nesse Congresso de Viena é muito importante isso, cara. É muito importante em 1815 porque, então entendam, o período napoleônico ele vai de 1799 até 1815, quando ele volta no governo dos 100 dias e ele perde nessa Batalha de Waterloo. Em 1815 é devolvido todos os territórios que Napoleão conquistou são devolvidos para os seus reinados. Adivinha quem volta a ter poder novamente? A nobreza e o alto clero. Então lembra que durante a Revolução Francesa o objetivo era tirar o poder desses caras. Mas quando Napoleão sai do poder, quem volta para o poder na França? A nobreza e também o alto clero. Beleza? Mas qual foi a importância da Revolução Francesa para a história? Porque é o primeiro marco da sociedade mesmo civil que resolve se revoltar contra o governo para tentar uma mudança a qualquer custo. Beleza? Só para a gente entender. 1815, realizado o Congresso de Viena, estabelecido o Tratado da Santa Aliança dos vencedores Prússia, Áustria e Rússia. Beleza, gente? Tranquilo? Até aqui? Alguma dúvida? Tudo na paz? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido bem. Qualquer dúvida me pergunte, tá? Beleza? Valeu. Boa semana para vocês.